Fechou! O Paulista não pode esperar. Hércules, acalme-se. Nosso artigo está quase pronto. O Paulista precisa ser impresso agora. Então, me ajude aqui, por favor. Escute e me diga o que pensa. Paulistas, hoje não há outro remédio. Ou pegar nas armas para defender nossos direitos, arriscar-vos a todos os incômodos, prejuízos e sacrifícios, na esperança de um futuro mais lisonjeiro, ou esperar resignado o vexame. Era o jornal oficial do governo provisório, o Paulista, de vida curta. Foram apenas 5 edições. Hoje não há mais nenhum exemplar dele nos arquivos públicos. Apenas esta cópia, bem guardada no Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba. Ou sereis heróis, ou vis escravos. Escolham. Ou viver com a cabeça levantada, cobertos de glória, ou morrer curvados debaixo da punição do Senhor. Não se atemorizem por trabalhos e incômodos. As palavras são reproduzidas na tipografia de Hércules Florencio, que entra para a história como um dos pioneiros da fotografia. Vossa província, vossa honra e vossos direitos. Comprei. C'est parfait. Perfeito. Vou imprimi-la. Liberal, ele saiu de Campinas para Sorocaba apenas para rodar as edições do Paulista. Se utilizava do periódico para propor, para rebater, para refutar qualquer tipo de posicionamento político. E também para registrar situações como esta. Doutor Luciano Teixeira? Sim. Trago notícia dos gerentes da Revolução. Vamos, siga. Caxias acabou de chegar em São Paulo. As tropas imperiais são comandadas por um general de 38 anos. O Barão de Caxias. Até aqui foi uma longa história de coragem e que começou na Fazenda São Paulo. Em 1803, nasceu Luiz Alves de Lima e Silva. Hoje o local virou museu e a cidade ganhou o nome do seu filho mais ilustre, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E os primeiros passos desta carreira foram dados quando Caxias tinha apenas 14 anos e entrou para a Academia Militar. O prédio de 1810 existe até hoje e abriga o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando chegou aqui, o jovem Caxias já trazia, desde os 5 anos de idade, o título de cadete do 1º Regimento de Infantaria de Linha. E foram tantas homenagens, tantas medalhas. Em mais de 60 anos de carreira militar, participou de muitas batalhas. Venceu todas. Hoje o nome Caxias virou adjetivo. Está no dicionário. Caxias, pessoa extremamente escrupulosa no cumprimento de suas obrigações. Obrigações que ele cumpriu com rigor na Revolução Liberal de 1842. 2 dias depois da aclamação do novo presidente interino da província, Tobias de Aguiar, ele já traçava a estratégia de ação em São Paulo. O Rio Grande do Sul revoltado, conflagrado, fazia fronteira com os rebeldes de 42. E, por sua vez, São Paulo, fronteira com o Rio de Janeiro, com a corte. O perigo de se ter todo o sul do país em guerra era muito arriscado para o governo imperial. Então, Caxias tinha consciência dessa, digamos, missão. A primeira medida foi fechar os caminhos que permitissem o apoio dos rebeldes do Sul, onde acontecia a Guerra da Farroupilha.
na região de Tararé, com o apoio de Curitiba, montou a primeira barreira. Também determinou a cobertura da região de Areias e impediu a comunicação dos liberais com o Rio de Janeiro. Em São Sebastião desembarcaram os primeiros soldados. O batalhão de caçadores partiu por terra até Guaratinguetá para conter o foco de rebeldes no Vale do Paraíba. Caxias continuou a viagem do Rio de Janeiro a Santos de navio. De lá partiram as tropas que iam defender a capital da província e os outros pontos de concentração dos revoltosos: Itu, Sorocaba e Campinas. No inverno de 1842, o clima nas ruas não é de guerra. Mas nos gabinetes, a chegada do exército a São Paulo gera apreensão. Como ele pôde? Mas quais são os números de suas tropas? Não sabemos dizer, mas o Major Galvão suspeita que seja em torno de 2.000 soldados, entre fuzileiros e cavalaria, senhor. Esse avanço se dá entre maio e junho. São Paulo era muito mais fria do que é hoje e é uma época de nevoeiros. Eles reclamam da falta de visibilidade, eles não conhecem os caminhos. Há inúmeras cartas pedindo mantas, capotes, ponchos, porque estavam todos passando frio. Então isso tudo ajudou a retardar o avanço. Com isso, os rebeldes ganham tempo e buscam apoio na maioria das vilas e cidades da província. E a iniciativa deu o mesmo resultado. Os rebeldes contaram com o apoio de homens que vieram especialmente de Sorocaba, Piracicaba, Itapetininga e Itu. Esses combatentes foram distribuídos para São Paulo, Campinas e Sorocaba. A maioria formou a Coluna Libertadora, que seguiu para as margens do rio Pinheiros, na capital. Só ali eram cerca de 800 homens. Para Campinas, além dos rebeldes recrutados na cidade, vieram 50 soldados de Itu, comandados pelo capitão Boaventura do Amaral, e cerca de 100 pessoas de Piracicaba. Do lado do Império, a ajuda veio de Curitiba e da província de Santa Catarina. O governo contou também com o apoio de integrantes da Guarda Nacional de Jacareí, Jundiaí e Itapecerica. E o que fez a diferença? Os soldados do Exército Nacional, os 900 homens de Caxias. O alvo era a capital. A Coluna Libertadora se concentrou às margens do rio Pinheiros, pronta para ocupar São Paulo. Sob as ordens do Major Francisco Galvão de Barros França, o comandante-geral dos rebeldes. Major Galvão. Até quando estaremos assim, nessa desairosa atitude, tão parecida com medo? Quando ardemos por atirar-nos sobre aquela ponte, vadear o rio e levar pela frente todas aquelas Pobres máquinas do despotismo com o nome de soldados. O senhor bem sabe que os soldados de Caxias, sempre que podem, quando as noites são escuras, vêm até a nossa linha só para dizer que estão esperando uma oportunidade para vir para cá e que não vem nenhuma razão para se baterem contra os paulistas livres. Major Galvão, até quando vamos ficar assim, nessa feia atitude? As tropas que ele comandava, embora em número maior, eram tropas despreparadas, pegas assim, do povo comum, pegas na rua, de pessoal que se alistou. Eles não tinham armamento, eles pegavam armamentos velhos, armamentos que se usavam para caçar passarinho. O mensageiro de Caxias. Obrigado, soldado. Acho que a nossa espera termina agora.